Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite da minha querida amiga Cristina Mello Rocha para estar aqui hoje e parabenizá-la pelo trabalho que ela faz de educação médica no seu estado. É uma honra para mim estar aqui participando desse evento e falando sobre hepatite C, onde estamos e para onde vamos. Eu gostaria de começar chamando atenção para esse texto da Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato para ele dizer qual é o caminho que ela deveria seguir daquele lugar onde ela está. E o gato diz que isso depende de onde ela quer chegar, e ela diz que não tem muita certeza, não importa onde ela quer chegar. Então, o gato diz que não importa também o caminho que ela vai seguir. Mas nós sabemos que é, então, extremamente importante saber aonde nós queremos chegar. Nessa jornada da hepatite C, nós precisamos conhecer o tamanho do problema, saber onde queremos chegar, saber qual a distância que nós estamos desse objetivo que queremos chegar e o que fazer para chegar lá. Então, iniciando com a magnitude desse problema, apenas uma rapidíssima revisão sobre o assunto da hepatite C. Ela é causada por um vírus do tipo RNA, de transmissão predominantemente parenteral, e por conta disso houve um grande número de infectados nas décadas de 70 e de 80, onde não se fazia a triagem do sangue a ser transfundido, e essa doença tem uma evolução extremamente frequente para formas crônicas, fazendo com que os pacientes possam evoluir para cirrose, carcinoma hepatocelular, causando no mundo cerca de 400 mil mortes por ano. É uma doença de distribuição universal, vocês estão vendo aqui que ela não poupa nenhuma região do mundo, com prevalências diferentes, mas isso soma cerca de 70 milhões de pessoas com hepatite C no mundo. No nosso país, a prevalência, em dados mais recentes, está em torno de 0,7%, fazendo com que a gente tenha cerca de 1 milhão de pessoas portadoras do vírus da hepatite C e virêmicos que precisam ser tratados em torno de 650 mil pessoas. Por conta dessa magnitude do problema, da sua importância, da alta mortalidade que causa, em 2016, a Organização Mundial da Saúde teve uma visão onde estabeleceu, então, que queríamos ter um mundo no qual a transmissão das hepatites virais acabe e que todas as pessoas tivessem acesso a tratamentos seguros, acessíveis e efetivos. Para isso, estabeleceu, então, uma meta de eliminar as hepatites virais como problema de saúde até 2030, estabelecendo para isso, então, metas de prevenção, metas de diagnóstico, procurando, então, estabelecer até 2030 diagnóstico de 90% das pessoas e meta de tratamento, com uma visão de que 80% das pessoas elegíveis fossem tratadas. Como é que nós estamos aqui no Brasil em relação a essas metas da Organização Mundial da Saúde? Nós estamos muito mal. Este é um levantamento de 2021, mostrando, então, que se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo, nós provavelmente não vamos alcançar essas metas antes de 2047, principalmente porque não teremos diagnosticado todas as pessoas, não teremos tratado todas as pessoas e, consequentemente, não teremos reduzido a mortalidade em 65%. E nós poderíamos dizer que isso são questões inerentes de um país com dificuldades, com poucos recursos acessíveis à saúde, mas nós sabemos que existem bons exemplos de países que também têm características de enfrentar muitas dificuldades. Países que tiveram uma vontade política de resolver o problema conseguiram já
em 2020, atingir todas as metas necessárias para a abordagem desse importante problema. O que devemos fazer, então, para melhorar esse cenário que está tão desfavorável no nosso país? Fazer mais diagnósticos, certamente, inserir os pacientes diagnosticados no sistema de saúde, tratar, então, mais pacientes e acompanhar os já tratados quando necessário. Então, nós temos, por esse mesmo levantamento, aqui no caso de 2020, dados que são bastante alarmantes. Daquilo que a gente precisaria fazer, nós só estamos, por ano, diagnosticando 8% das pessoas necessárias, tratando 2% anualmente, com isso acarretando mais de 2.000 mortes por hepatite C no nosso país, ou seja, 6 mortes por dia relacionadas à hepatite C. A inserção no sistema de saúde é uma questão também extremamente importante. Vocês vejam aqui esse trabalho que foi feito na Bahia, com 2 diferentes campanhas que foram realizadas em 2018 e 2019. Aquelas campanhas de Julho Amarelo, para fazer triagem dos pacientes portadores de hepatite C, praticamente 2.500 pessoas foram triadas, encontrou-se, então, 21 pessoas com anti-HCV positivo, o que está perfeitamente de acordo com os 0,7% de prevalência na nossa população, mas o triste é que dessas 21 pessoas diagnosticadas, apenas 4 conseguiram ser tratadas e curadas. Então, existe uma grande perda das pessoas neste caminho do diagnóstico até o tratamento. Uma das estratégias para melhorar este cenário é o que a gente chama de buscar a microeliminação. Então, microeliminação significa dividir as metas nacionais de eliminação em metas menores para populações específicas, nas quais as intervenções são mais rápidas, de menor custo e mais efetivas. Então, nós podemos abordar, por exemplo, todos os pacientes de um local específico, de um determinado hospital, de uma determinada prisão e assim por diante. Ou tentar atingir grupos etários específicos, somente a população geriátrica, ou os baby boomers, ou fazer isso em áreas geográficas específicas. Vamos tentar erradicar numa determinada cidade, num determinado bairro, numa determinada comunidade, ou trabalhar com populações específicas, como os usuários de drogas intravenosas, os homens que fazem sexo com homens, os hemodializados, as gestantes, que são populações mais fechadas e mais fáceis de abordar. É o que nós estamos tentando fazer com os pacientes sem diálise, numa grande campanha nacional que todos os estados do país estão participando, para tentar eliminar a hepatite C das unidades de diálise do Brasil. Para o sucesso dessas estratégias de microeliminação, nós precisamos de ferramentas que facilitem as várias visitas que a gente tem que fazer para diagnóstico, né? De preferência, fazer a pesquisa do anticorpo, já a biologia molecular no mesmo momento. Fazer tratamentos simplificados, pangenotípicos, que dispensem a necessidade da genotipagem. E fazer a descentralização do tratamento. Ela não precisa ser só em centros de referência, ela pode ser, inclusive, na atenção primária. O tratamento é muito simples, muito fácil, né? Então, tudo isso tem que ser feito para o sucesso das estratégias de microeliminação. Muitos avanços em diagnóstico têm sido feitos, tanto com os testes rápidos, que nós já conhecemos, como testes em saliva, que são testes que rapidamente conseguem definir a presença do anticorpo anti-HCV. Mas, através do papel de filtro, por exemplo, nós podemos escolher uma gota de sangue e dali extrair tanto a pesquisa do anticorpo anti-HCV, como o HCV-RNA necessário antes do tratamento. Ou então, através de pequenos aparelhos point of care que fazem a pesquisa do HCV-RNA,
E isso está sendo estudado pelo Ministério da Saúde para colocar em alguns locais de alta demanda, para que já seja feito rapidamente a pesquisa do anticorpo e do HCV-RNA, preparando a pessoa para o tratamento. Descentralizar o tratamento é uma coisa óbvia também, com um tratamento tão simples, tão fácil. Vocês estão vendo aqui esse trabalho que avaliou 3 diferentes populações, tratando pessoas com hepatite C, tanto tratamentos conduzidos somente por equipe de enfermagem, como por médicos de atenção básica, como por especialistas, com a mesma efetividade, eu diria até um pouquinho menor aqueles tratamentos conduzidos pelo especialista, mostrando que é muito efetivo, muito factível descentralizar hoje em dia o tratamento da hepatite C. Atualmente, o tratamento está muito simples. Se vocês consultarem o nosso TCDT para hepatite C, nós temos basicamente 2 tratamentos pangenotípicos em curso. Em alguns estados, em algumas unidades, nós ainda temos um tratamento específico para genótipo 1, mas a tendência é que isso ao longo do tempo acabe e que nós continuemos só com esses tratamentos pangenotípicos. A combinação de sofosbuvir com velpatasvir, que se aplica a todos os genótipos e que deve ser utilizada por 12 semanas em todos os pacientes, inclusive os cirróticos Child A, e por 24 semanas se o paciente tiver uma cirrose Child B ou C, ou seja, cirrose mais descompensada. A combinação glecaprevir com fibrentazir também é pangenotípica, pode ser utilizada em qualquer genótipo, mas ela está reservada para os pacientes com doença renal, onde ela pode ser, então, utilizada por 8 semanas nos pacientes não cirróticos e 12 semanas nos pacientes cirróticos, ou, então, para retratamento daqueles falhados aos antivirais de ação direta, aos DAA. E aí, no retratamento, essa combinação, então, é utilizada por 16 semanas. Vale a pena ressaltar que a combinação sofosbuvir com velpatasvir também pode ser aplicada em pacientes com doença renal. Antigamente, sofosbuvir tinha-se uma certa preocupação do seu uso em insuficiência renal, mas os trabalhos acabaram mostrando que ele é efetivo e seguro também nessa população. Então, a resposta ao tratamento hoje em dia é até monótona, ela é quase em 100% dos pacientes. Vocês estão vendo aqui sofosbuvir, velpatasvir com 12 semanas, praticamente 100% de resposta em qualquer tipo de população, cirróticos, não cirróticos, que trataram anteriormente com interferon ou não. E o glecaprevir com fibrentazir em pacientes com doença renal também altamente efetivo. Vocês estão vendo aí em diferentes graus de disfunção renal, inclusive em pacientes hemodializados, uma resposta também que é de virtualmente 100% dos pacientes. Então, hoje em dia, o tratamento é muito fácil, muito simples e muito efetivo. Nós praticamente não temos pacientes não respondedores aos DAAs, que corresponde a uma minoria de pacientes atualmente. E o que nós temos que fazer depois que nós tratamos um paciente? Nós temos que acompanhá-lo no pós-tratamento. Uma pergunta que sempre vem é se esse RNA indetectável na semana 12 é suficiente, na semana 12 pós-tratamento, que é o que marca a resposta virológica sustentada, se ele é suficiente ou se é necessário fazer outro HCV-RNA depois. E esse trabalho aqui analisou um grande número de pacientes, 3.000 pacientes com resposta virológica sustentada, e avaliaram esses pacientes na semana 24. E havia aqui um pequeno número, 12 pacientes, que não tinham tido resposta sustentada na semana 24. Isso correspondeu a 0,4% dos pacientes. E esses pacientes foram submetidos à análise filogenética e 0,1% corresponderam eventualmente a uma recidiva.
todos os outros que estavam negativos na semana 12 e depois positivos na semana 24, corresponderam, então, a uma reinfecção. Então, na a Sociedade Americana para o Fígado, na ASLD, a recomendação é que essa testagem adicional ela pode ser considerada, além da 20ª ou na 24ª semana ou um pouco depois, apenas em pacientes com ALT elevado. E não há necessidade da gente repetir. E naqueles pacientes que atingem a resposta virológica sustentada, o que é que dizem também esses guidelines? Guidelines da Sociedade Europeia nos diz que nós podemos dar alta para todos os pacientes que tiveram de F0 a F2 no pré-tratamento e que não tenham nenhum outro risco de comportamento ou outras comorbidades que possam fazer sua doença hepática evoluir. Que a gente deve monitorar o carcinoma hepatocelular através de ultrassom a cada 6 meses. Aqui utilizamos também ultrassom e alfa-fetoproteína, e que isso deve ser feito em todos os pacientes com F3 e F4. Nos pacientes com cirrose, fazer o rastreamento das varizes de esôfago por endoscopia, se as varizes estiverem presentes no pré-tratamento. Explicar sobre a reinfecção e fazer, então, a triagem daqueles pacientes que possam estar expostos à reinfecção. Os guidelines da Sociedade Americana para o Fígado são muito semelhantes, dando alta para os pacientes entre F0 e F2, fazendo a testagem de reinfecção naqueles que tenham risco para reinfecção, fazer o rastreamento do carcinoma hepatocelular naqueles com F3 ou F4 e avaliar outras causas de doença hepática naqueles pacientes que tiverem uma ALT persistentemente elevada após a RVS. No nosso PCDT brasileiro, essas recomendações são muito semelhantes, né? Que os pacientes F3 e F4 não devem receber alta após a RVS para rastrear o CHC, controle das comorbidades, principalmente peso e distúrbios metabólicos, que a gente vê que isso se avoluma depois, quando os pacientes estão curados, eles ganham peso e podem, com isso, piorar uma doença hepática, aconselhar sobre a reinfecção, aconselhar sobre a abstinência do álcool, de drogas, de tabaco, e que a gente pode dar alta para os pacientes F0 até F2, a não ser aqueles que tenham outras causas de progressão da doença hepática. Nós temos visto os nossos serviços se acumularem muito com pacientes com resposta virológica sustentada. E a literatura tem estudado muito se realmente nós precisamos fazer rastreamento de CHC em todos os pacientes, por exemplo, com F3, né? Que não seria custo efetivo fazer esse tratamento em todos os pacientes. Então, tem esse trabalho interessante do Journal of Hepatology de 2019, que mostra que nós podemos, eventualmente, fazer uma elastografia um ano após a resposta virológica sustentada. E se essa elastografia mostrar um valor inferior a 10, ou entre 10 e 20, com uma albumina maior que 4,4, esses pacientes têm uma chance muito reduzida de fazer carcinoma hepatocelular, semelhante à da população geral. Então, estes pacientes nós poderíamos, eventualmente, deixar de segui-los se eles não tiverem outra causa de hepatopatia. Por outro lado, naqueles com elastografia maior que 20, ou entre 10 e 20, com albumina menor que 4,4, aí sim nós devemos continuar o rastreamento do CHC. São formas de tornar um pouco mais custo-efetivo esse segmento pós-tratamento. Então, algumas perguntas a gente se obriga a fazer antes de dar alta para os pacientes. A primeira, o grau de fibrose foi corretamente estabelecido e bem antes do tratamento? Às vezes a gente faz uma biópsia lá 5, 6 anos atrás e era F2, mas na hora que ele foi tratado não era mais, né?
então, saber se esse grau de fibrose foi corretamente estabelecido. A ALT, depois do tratamento, ficou normal, porque ela tem que ficar normal e a gente vê que é muito baixa, né? Então, se não ficou normal, talvez tenha uma outra causa de hepatopatia, esse paciente deve permanecer em acompanhamento. Será que existe outro fator de progressão da doença hepática? Existe etilismo, existe doença hepática gordurosa não alcoólica associada, o paciente tem obesidade, então, este paciente precisa continuar a ser seguido. Houve lá, durante a época virêmica, manifestação extrahepática associada. Nestes casos, é melhor acompanhar o paciente por mais tempo, porque, às vezes, a doença se cura, a viremia vai embora, mas a manifestação extrahepática continua. Ela pode continuar por uma estimulação clonal de células B, e a crioglobulinemia continua aparecendo e continua dando sintoma, então esses pacientes devem ser acompanhados até a negativação da sua crioglobulinemia. E, por outro lado, também perguntar se existe risco de reinfecção. Se existe risco, esses pacientes devem ser seguidos, de preferência com uma determinação de HCV-RNA anual, naqueles pacientes HIV positivos, naqueles pacientes dialíticos que nós curamos a infecção, porque a gente tem que detectar precocemente uma reinfecção e tratá-la novamente. Existem relatos americanos de pacientes que foram tratados 5, 6 vezes, que tiveram reinfecção através do uso de drogas intravenosas. Então, em resumo, eu diria que a hepatite C continua sendo um importante problema de saúde pública em nosso país. Estamos distantes, bastante distantes, de alcançar as metas da Organização Mundial da Saúde e, portanto, precisamos melhorar muito o diagnóstico, inserção no sistema de saúde, tratamento das pessoas positivas e acompanhamento após o tratamento. O diagnóstico e o tratamento precisam ser simples, precisam ser fáceis, tratamentos pangenotípicos, para que possam ser extensíveis, inclusive à atenção básica. E a cura ocorre em quase 100% dos pacientes, mas o acompanhamento pós-tratamento é mandatório em pacientes com fibrose avançada e naqueles com risco de reinfecção. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada pela atenção.